Bom dia, sejam bem-vindos a mais um devocional. São 6h55, estou na Rua Torta de Governador Portela. Nós estamos fazendo a leitura e o estudo bíblico de Gênesis e hoje entramos aqui em Gênesis 28, onde fala sobre a fuga de Jacó. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Lá no mesmo lugar onde pegou Rebeca, na mesma família de onde o servo de Abrão tinha ido para encontrar Rebeca, esposa de Isaac, Isaac fez do mesmo modo, mandou seus filhos ir lá buscar esposa entre a parentela, deles. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abrão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abrão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher entre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo o seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Mahalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Berseba. Olha só, Ismael era o filho de Abraão com a serva. Vocês lembram dessa parte em questão? Quando Sara pediu para que Abraão se deitasse com a serva para ter um filho, porque ela achava que não podia ter. Depois que Isaac nasceu, a Sara queria que Abraão desprezasse esse filho, E foi aí quando Deus mandou a serva e o filho ir embora de madrugada, e aconteceu todas aquelas coisas lá. Mas Deus também abençoou Ismael e fez dele grande povo. A visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-as de travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos dos céus subiam e desciam por ela. Olha que sonho específico. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu, o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-as para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desamparei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus, ele não descansa antes de cumprir a promessa que fez para nós, gente. Por isso que é tão importante que nós descansemos o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Por isso que é tão importante que fiquemos em paz, não fiquemos ansiosos por coisa alguma, porque Deus, ele sabe que prometeu e ele move montanhas até entregar essa promessa. A única pessoa que consegue afastar
a promessa de Deus para nós, do nosso destino, somos nós mesmos. É a gente que vai atrasando, é a gente que vai fugindo, é a gente que vai indo para outro lugar. Eu consigo meditar na palavra e imaginar na minha cabeça assim, ó, Deus querendo te entregar a tua promessa e tu fugindo, e tu indo para outro lugar, e tu virando as costas, e tu dobrando na rua errada. Tipo assim, ó, Deus preparou, deixou numa rua e disse para tu, vai por aquela rua ali. No momento que tu sai de perto de Deus, tu já vira as costas, já decide ir por outra rua, já faz igual Jonas, já vai para outro lugar. E aí a promessa vai se atrasando, vai se atrasando, vai se atrasando. E é a gente mesmo que vai fazendo isso, é nós que vamos afastando a promessa de que Deus tem pra gente da nossa vida. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. O sonho foi tão forte, né? Que ele achou que ali era a casa de Deus. A coluna de Betel. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha só, isso é muito importante. Eu também medito muito na palavra e eu acho interessante essa parte em que eles davam nomes, né, para as cidades. Era uma época em que as coisas estavam começando a existir. E aí eles davam esses nomes para as cidades, eles levantavam altares para o Senhor. Eu tenho muita curiosidade de fazer uma peregrinação pela Terra Santa, por onde aconteceu todas essas coisas. É um sonho, na verdade, que eu ainda vou realizar. E aqui ele fez um voto. Ele fez um voto com o Senhor. Vocês podem ver que todas as pessoas importantes na Bíblia, todas as pessoas importantes da história, fizeram um voto com Deus. O que é fazer um voto com Deus? É acreditar, é confiar que vai dar certo. Quando a gente faz um voto, a gente está acreditando. Não, eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que isso vai acontecer. E, obviamente, a gente começa a desencadear uma reação de muita fé, de muita esperança, de acreditar que aquilo vai acontecer, e aquilo acontece, porque é também da vontade de Deus. Obviamente que se a gente fizer um voto, eu vou fazer um voto com Deus agora, que se eu ganhar uma Ferrari hoje, a partir de amanhã, pelo amor de Deus, né? Não é sobre isso. A gente fala sobre voto com propósito. Olha só o voto que ele fez. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele só pediu a proteção de Deus. Esse voto foi para que ele só conseguisse ir e voltasse em paz, debaixo da proteção do Senhor. Que tivesse pão para comer, e isso é uma coisa que não falta, né? Deus prometeu que nunca vai faltar o pão de cada dia, e seja lá do básico, seja o melhor café da manhã colonial que existe no mundo, não falta. Isso é uma coisa que não falta. Então, isso aqui, esse voto que ele fez, Deus já tinha interesse de conservar o pão de cada dia dele. Deus já tinha interesse que ele tivesse o pão de cada dia. Então, é muito fácil para Deus entregar uma coisa para que a gente pediu num voto que já era do interesse dele nos entregar. Então, se der pão para comer e roupa que me vista, uma curiosidade que talvez muitos não saibam é que quando o povo de Israel ficou ali no Egito, onde eles passaram 40 anos na epopeia, a Bíblia mostra que as vestes, as roupas deles, olha só, eles passaram 40 anos com a mesma roupa. As roupas, elas aumentavam no corpo.
Então, tipo, se a roupa não tivesse mais dando, ela aumentava no corpo, por obra de Deus. A roupa, ela se ajustava ao corpo para a pessoa não ficar com a roupa apertada. Então, eles passaram 40 anos com a mesma roupa. E aqui ele falou, né, e ele fez esse voto, que se Deus desse pão para comer e roupa que vestisse ele e guardasse ele em paz, o Senhor Deus seria também o Deus dele. Deus já era o Deus de Abraão, né, o avô, já era o Deus de Isaac, o pai, agora ia ser o Deus dele também. Isso da roupa do povo do Egito é muito forte para mim. Eu acho que foi ontem que eu fiquei sabendo disso, ontem que eu descobri isso, que eu aprendi isso e me tocou, porque eu sei das maravilhas que Deus faz, né? Eu sei dos poderes, mas olha isso, cara. As roupas das pessoas, elas se ajustavam ao corpo. O maná caía do céu todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O trabalho da pessoa era recolher o maná e ter a responsabilidade de recolher somente para aquele dia, né? Não pegar mais para ninguém ficar sem e para não se perder, porque se perdia, transformava em larvazinhas, né? Dava larvas se você guardasse para outro dia. Então isso é uma parte que eu acho bem interessante, assim, a gente ter a tranquilidade que todos os dias vai ter comida, todos os dias vai ter o pão de cada dia, que nunca vai nos faltar, porque Deus prometeu. Então isso já é uma resposta muito grande para todas as suas orações, isso já é uma resposta muito grande para tudo que você espera. Seja lá uma coisa grande, seja lá um pedido menor, mais comum. Deus, ele promete o que ele cumpre. Ele prometeu que iria ter a comida, ele prometeu que iria ter o pão de cada dia, e até hoje tem. Ele prometeu que iria ter dia e noite, e até hoje tem. Ele prometeu que iria ter sol e lua, e até hoje tem. Ele prometeu que ia ter frio e calor, e até hoje tem. Então, tudo que ele promete, ele cumpre. Não tem motivo pra gente duvidar. Não tem por que duvidar, entende? Jacó encontra-se com Raquel. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um povo no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: e ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se juntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falavam-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e ergueu a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha,
e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem, fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Olha só, essa história é muito legal da Bíblia, também é uma história bastante conhecida. Todas as histórias deveriam ser bastante conhecidas, só que ainda tem muita coisa, né, que não tem o devido valor, que não tem a devida repercussão das histórias da Bíblia. A Bíblia inteira deveria ser um livro estudado na escola, porque é um livro é um manual de vida, é um manual em que, se você seguir ali, tudo vai... Você só precisa seguir o que tem escrito na Bíblia para que tudo dê certo. Então, deveria sim ser um livro estudado na escola. E muitas histórias ficam ainda por contar e não têm o reconhecimento que merecem, por ser um livro que foi as religiões tomaram conta desse livro, né? Se apoderaram desse livro para usá-lo para impor uma coisa para as pessoas obedecerem em nome de Deus, sendo que não é Deus que está falando, né? É somente o que está escrito vale, mas é as pessoas que traduzem o que está escrito, as pessoas que usam do que está escrito para benefício próprio. São muitas, tá cheio por aí. Inclusive pastores, padres. Então, é complicado que um manual que nos foi deixado para uma vida mais plena com Deus na terra seja rotulado, né? Rotulado com religiões, paradigmas e dogmas. Então, essa história de Lia e Raquel é uma história relativamente conhecida comparada às outras, e vai trazer muito aqui do que é fazer as coisas por amor. Ele serviu 7 anos, ele falou que serviria 7 anos para casar com ela. Então, na Bíblia fala que esses 7 anos passaram-se como se fossem dias. Vocês sabem que, naquele tempo, o tempo era diferente de hoje, né? As pessoas, elas viviam muito tempo. Noé, ele viveu 930 anos. 930 anos. Então, eu imagino que a nossa ideia de tempo hoje seja diferente da ideia de tempo que era naquela época. E na Bíblia fala que esses 7 anos passaram como se fossem dias, porque ele estava trabalhando por amor a Raquel. Ele estava trabalhando para casar com ela, ele estava trabalhando para ter uma recompensa. Quando a gente está fazendo algo para ter uma recompensa, e a gente quer muito isso, a gente faz com muito gosto, a gente faz com muito prazer, a gente faz de modo que o tempo passa e a gente nem vê, não é assim? Se a gente estiver trabalhando numa coisa que a gente não gosta, meu Deus, parece que o tempo não passa, e é uma demora, e o dia não acaba, e imagina se for anos, você fazendo ali a mesma coisa sem querer fazer. Mas quando você está fazendo de bom grado, de bom coração, algo que você ama, de fato as horas passam rápido demais, os dias se passam como se fossem minutos. Então, é importante que refletimos acerca de que nós precisamos encontrar nosso propósito na Terra. Não é normal que vivamos para reclamar, para murmurar, para ser insatisfeitos com o que estamos vivendo. Não é. O normal, o natural, o que Deus quer para nós, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos inteligência e sabedoria suficiente para entender qual que é o nosso propósito na Terra e vivê-lo, porque quando nós vivemos o nosso propósito, nós vivemos algo que nós amamos, porque nós encontramos naquele propósito realização pessoal. Desculpa. Então, quando a gente se conhece, a gente faz aí um estudo de autoconhecimento, de entender quem somos, o que viemos fazer, qual é o nosso propósito, em que nós acreditamos, pelo que nós vamos lutar. Aí nós temos força e ânimo
para fazer isso sem que seja um lamento, sem que seja um tormento. Vamos falar um pouquinho, traduzir e trazer para a nossa realidade, né? Para os dias de hoje. Vamos falar sobre o CLT. Existe milhares de pessoas hoje trabalhando como CLT, odiando o que faz, saindo todos os dias para trabalhar às 7 horas da manhã, chegando às 7 horas da noite, vivendo desse modo, insatisfeito, só reclamando porque não se conhece o suficiente para entender qual que é o seu propósito na Terra e vivê-lo. E viver a paz que excede todo entendimento que está em Cristo. E viver a prosperidade que é estar em Deus, que é fazer o que Deus espera de nós. Porque existe algo que Deus espera que eu faça, que somente eu vou poder fazer. Outra pessoa não vai poder fazer. Então, enquanto eu não entender que eu preciso fazer isso e me preparar para fazê-lo, para executar, ninguém vai fazer. E essa coisa no mundo vai ficar ali sem ser feita. Vocês conseguem entender a complexidade de fazer o que se ama, fazer o que se gosta, fazer o que você veio na Terra para fazer? Então, assim, um conselho. Se conheça. Faça qualquer tipo de coisa, de curso, de faculdade, de, sei lá, para você se conhecer, para você entender. Terapia vai ajudar. Pega um caderno. No meu canal aqui no YouTube tem um vídeo, Projeto de Vida, que se você voltar nesse vídeo, você fizer o que tá dizendo ali, foi um exercício da minha faculdade, da disciplina Projeto de Vida, que mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade, mudou a minha cabeça e me fez entender qual que era o meu propósito na Terra e entender que quando eu decido cumprir o meu propósito, todas as outras coisas se alinham para que isso aconteça. Deus, ele move montanhas para que você consiga estar no caminho que ele quer que você esteja. Então pensa, se você descobrir o seu propósito, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, todas elas virão com facilidade, porque você está no caminho em que Deus espera que você esteja. É muito simples, é um segredo que está assim na nossa cara, está tão perto, está tão na nossa cara que passa despercebido pelas pessoas. Então, o vídeo já tá ficando muito longo e eu não quero me estender porque o meu celular tá sem memória, enfim. Mas é sobre isso. Voltem, se vocês conseguirem. Se vocês tiverem dúvidas, que eu imagino que tenham, né? Que são poucas as pessoas hoje que sabem qual é o seu propósito e buscam entender qual que é e se conhecer mesmo para viver isso. Voltem lá no meu canal, lá embaixo, tem um vídeo chamado Projeto de Vida, onde eu mostrei meu mapa dos sonhos. O mapa dos sonhos é uma coisa muito importante também, a gente fazer aquele mapa com as coisas que a gente quer, porque a gente consegue visualizar aquelas coisas e a gente vai criando oportunidades para correr atrás daquelas coisas. A gente vai criando formas de fazer com que aquilo se realize. Então, olha esse vídeo, é Projeto de Vida o título do vídeo, acredito. E lá tem um exercício muito massa para você se conhecer, para você entender muita coisa da sua vida. Você ir lá no fundo da sua consciência e buscar pelos momentos e fatos que foram cruciais na sua vida, que foram importantes para quem você é hoje, que fizeram você se tornar quem você é hoje. Quando você for fazer esse exercício, você vai lembrar de cada coisa, você vai ter cada insight que você não vai sair desse vídeo a mesma pessoa que você começou a assistir, eu garanto. Isso eu garanto. E qualquer coisa, eu tô aqui para ajudar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem me mandar mensagem, se quiserem ajuda para fazer é meio que uma roda da vida, sabe? Onde tem ali vários pontos da sua vida familiar, financeira, mental, e você vai colocando ali quanto que você está dedicando o seu tempo para cada lacuna dessas da sua vida. E qual lacuna dessa está precisando de mais cuidado? E por que ela está precisando? E quando você vai indo, você vai entrando numa espécie de descoberta muito grande. Tudo vai vindo e você não vai sair desse vídeo a mesma pessoa. Isso tudo é um caminho, é uma estratégia para você entender qual que é o seu propósito na Terra e viver melhor aqui. Viver melhor enquanto você estiver aqui. Olha só, é só benefícios. Você vive melhor enquanto você está aqui. Você garante a vida eterna com Deus. Não existe motivo para não descobrir qual que é o seu propósito. Então, se você prefere hoje tirar
20 minutos do seu dia, 20 minutos é o suficiente, 20 minutos do seu dia para se autoavaliar, para se conhecer e talvez ter insights decisivos, porque se você decide que você quer se conhecer para viver do seu propósito, vai acontecer, Deus vai colocar no teu espírito a sabedoria necessária para que tu encontre os insights que tu precisa, para que tu lembre das coisas que tu precisa lembrar, para que tu entenda o que tu precisa entender. Deus, ele vai fazendo isso, Deus, ele vai enchendo nosso espírito dessa sabedoria para que a gente vá tendo esses entendimentos. Deus sopra, o Espírito Santo sopra no nosso ouvido o que a gente precisa saber, o que a gente precisa ouvir. Então, tira 20 minutos do teu dia para fazer isso, porque pode ser a mudança do resto da sua vida. Pode ser hoje que você vai descobrir o seu propósito. Pode ser hoje que você vai entender, meu Deus, era isso. Foi isso o tempo inteiro. E a partir disso, passar a viver com mais paz e tranquilidade nessa terra. Passar a viver com mais calma, com menos ansiedade, com menos estresse, entendendo que não adianta ficar ansioso por coisa alguma, porque Deus promete e Ele cumpre tudo o que Ele promete. Foi assim a vida inteira, desde que o mundo é mundo, desde que o universo foi criado, desde que tudo se formou. Então, assim, está tudo ao seu alcance. Você só precisa querer, se esforçar e buscar, né? A gente precisa buscar em Deus o que a gente quer. Deus, ele já te criou. Deus, ele já preparou um futuro inteirinho para você. Deus, ele tem um propósito na tua vida. Deus, ele tem uma promessa para te entregar. Deus, ele te dá tudo todos os dias. Então, a gente tem que ir lá buscar, né? A gente tem que buscar. O que é que falta mais pra gente? É agora a hora que a gente faz alguma coisa. É a hora que a gente cuida do que ele nos deixou. É a hora que a gente pega todas as oportunidades, todas as possibilidades que Deus nos entrega, assim, junta e faz alguma coisa com isso. E é isso. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou muito feliz fazendo isso. Muito obrigada a todos que estão assistindo e até amanhã.